A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 184 e eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dos capítulos 14 ao capítulo, do capítulo 12 ao capítulo 14. Esses conselhos que Salomão, filho de Davi, está dando aqui, apesar dele ter sido escritor, a gente precisa acreditar que eles vêm do coração de Deus. É dito e é escrito que toda palavra procede do coração de Deus. Toda a escritura, toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela procede de Deus. É Ele quem inspira os homens a falar a verdade que é dele. Portanto, essas verdades que são ditas são verdades imutáveis. Por exemplo, o capítulo 12, ele vai começar a falar de algo que para nossa geração pode ser um grande problema, que é a vergonha de ser repreendido. É interessante que nos é ensinado que a gente não pode repreender o filho, a gente não pode corrigir, a gente não pode ser corrigido. Vivemos algumas verdades que são fora da verdade que vem de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no capítulo 12 e também no início do capítulo 13, vai falar exatamente o contrário a respeito dessa repreensão. Olha o que diz aqui: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão, esse é tolo. Aí no capítulo 13, no versículo 1, fala que o filho sábio, ele acolhe a instrução do pai, mas o filho que é zombador não escuta a repreensão. Então parece que a repreensão é algo ruim, mas mesmo ela sendo dita por pessoas que não gostem da outra pessoa, essa repreensão ela tem que ser levada em consideração, porque voltando ao capítulo 12, no versículo 1, fala que aquele que odeia a repreensão, esse é tolo. Então, qual é o nosso grande desafio? É, se nós formos repreendidos, a gente levar em consideração que isso é a vontade de Deus em nós. E se a gente for repreendido, se você for repreendido, não fique com raiva, não fique odiando aquela pessoa que te repreendeu. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de você poder mudar de vida. É assim que a gente precisa fazer. Além disso, agora um conselho que é dado para as mulheres casadas. Fala a respeito das palavras que são ditas. Olha o que diz assim, fala que a mulher, ela tem a possibilidade de ser uma joia, uma coroa para o seu marido, ou ela também tem a possibilidade de ser um câncer nos ossos. Versículo 4, a mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso, ela é como um câncer nos seus ossos. Misericórdia. Então, mulheres, cuidado com a forma que você age, né? Há alguns versículos aqui específicos para os homens e alguns versículos específicos para os filhos. Esse é para a mulher, né? Então fala que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a mulher que tem um comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. No versículo 18, ele vai mostrar uma coisa que para nós ela é muito, muito atual. São as palavras que são ditas pela nossa, às vezes na nossa ignorância, ou às vezes na nossa ira, ou às vezes palavras que são faladas de qualquer jeito. E aí a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Olha o que diz aí o versículo 18. Que existem dois tipos de palavra. Existem palavras que ferem como uma espada, mas existem palavras que vêm da língua dos sábios que traz cura. Quais têm sido as suas palavras? São as que ferem ou as que geram cura? No versículo 22, vem dizendo que, versículo 25, vem dizendo também sobre a palavra que o coração ansioso
ele deprime o homem, mas uma palavra bondosa, ela anima um coração depressivo, né? E mais, do capítulo 13, o versículo 2 e 3, ele vai falar que o fruto da sua boca, olha como é que é importante a gente cuidar daquilo que a gente fala. O fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. No 3, quem guarda a sua boca, guarda a sua própria vida, mas quem fala demais, acaba arruinado. Você conhece alguém que fala demais? Ou você, olhando para o espelho, você reconhece essa pessoa que fala demais? Porque geralmente a gente lembra do outro, né? E nunca de nós mesmos. Então, tome cuidado com aquilo que você fala, né? Porque a palavra, ela pode ferir ou pode gerar cura, né? Agora, no versículo 24, eu achei bem interessante, do capítulo 13, que vai falar a respeito de algo também que na nossa cultura tem se tornado até um crime, até um pecado e até uma forma de incriminar os pais que repreendem um filho. Olha qual é a direção de Deus em relação ao filho e como é diferente daquilo que a gente vê hoje. Capítulo 13, versículo 24 fala assim: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Existe disciplina, eu não estou falando de violência, que é um outro extremo, mas a disciplina, ela precisa ser exemplar nos filhos. Hoje, os filhos estão se tornando o grande domador dos pais. Os pais precisam fazer tudo aquilo que os filhos querem. E não sabem os pais, pelo menos boa parte dos pais, que isso é uma grande maldade com o próprio filho. Você ama o seu filho, você pode corrigi-lo e você pode discipliná-lo. E aliás, não é que você pode, você deve fazer isso, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Cai na mesma situação que nós falamos há pouco. Você pode ferir ou você pode curar, inclusive o seu filho. No versículo 14, vai falar novamente para a mulher casada que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas com as próprias mãos a tola ou a insensata derruba sua casa. Mulheres, a responsabilidade em uma família para vocês é muito grande, tá certo? Então, seja sábia e seja aquela que edifica a casa. E no versículo 12, e aí é para o homem, porque o homem é aquele que dá direção na sua casa. Então, existem caminhos que para o homem, há caminhos que parecem certos para o homem, mas o final conduz à morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Então, o caminho quem deve determinar é o homem. Então, homens, sejam os líderes da sua casa. E para encerrar, em relação aos jovens, o versículo 15 desse mesmo capítulo 14 fala que o jovem ou o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, ele vê bem aonde pisa. Então, aos jovens, tomem cuidado com aquilo que vocês decidem, aonde vocês andam, tomem cuidado com as decisões, porque você não pode acreditar em qualquer coisa que disserem para você, né? E, por último, também serve para o homem, principalmente para o homem, que todo trabalho árduo, ele traz proveito, mas só falar gera pobreza. Eu vou fazer tal coisa e não faz nada, isso gera pobreza. Eu vou fazer tal coisa e deixa para amanhã. Não, isso vai gerando pobreza. Se você vai trabalhar, mesmo que seja de uma forma árdua, isso vai trazer prosperidade e vai trazer abundância para a sua família. Não deixe para amanhã, porque isso pode se tornar um grande problema. Então é isso.
muitos provérbios especiais, provérbios tremendos que foram escritos há muitos e muitos anos atrás por Salomão e servem para nós até hoje. Como é especial esse livro. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.